Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Filha Questão. Ivan aqui falando, finalmente vocês estão me vendo, né? Normalmente é só ouve minha voz e vai vendo o relatório ali, onde eu vou marcando. Então hoje o vídeo é um pouco mais diferente, não uma pegada diferente. Não quero tomar muito tempo de vocês também. Inclusive deixar um recadinho aqui, se estiver assistindo, sei lá, voltando do trabalho, qualquer coisa, pode continuar assistindo aqui, eu não vou mostrar nenhuma imagem, tá? Então você pode ficar ouvindo aqui como se fosse um podcast, não vai atrapalhar em nada. É mais para bater um papo, o que eu estou pensando sobre esse cenário, o que eu vou tomar de decisões, né? Enfim, fazer um bate-papo aqui, um bate-bola rapidinho com vocês. Então, o que a gente vai falar aqui? Vamos falar sobre o cenário macroeconômico, o cenário internacional, o que está acontecendo lá fora. Vamos falar também sobre o cenário brasileiro aqui, né, interno. Então, mais precisamente sobre política. E antes de qualquer coisa, já quero deixar um negócio bem claro. Não vou entrar aqui em viés partidário, não vou defender nem direita nem esquerda. Vou simplesmente relatar o que está acontecendo, o que eu imagino que vai acontecer e o que eu vou fazer diante de todo esse cenário. Então, somente isso, tá? E acho que é isso. Falar também um pouquinho das minhas movimentações, né? O que eu penso fazer. Eu tô com os aportes suspensos, suspendi os aportes em julho, então assim, nem os proventos que eu tô recebendo eu tô aportando, tá tudo em caixa, não tenho pressa. E aí vamos bater esse papo. Então, primeiro, vamos falar sobre o cenário brasileiro. Vamos começar por aqui já, direto. O que aconteceu? Em julho, eu suspendi os meus aportes depois que o Trump anunciou aquela taxação no Brasil. Ele estava anunciando taxação no mundo todo, né? E acabou anunciando taxação no Brasil, falando que era por conta do tratamento que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava tendo aqui no Brasil, né? Que estava sendo perseguido pelo STF, e isso aí era meio que uma forma de retaliar. Apesar que, assim, eu particularmente imaginava que era algo mais por conta do BRICS, e não por conta do Bolsonaro, né? Mas, enfim, ele falou que era por conta do Bolsonaro, tudo mais, e assim, de lá até aqui já rolou julgamento, inclusive condenação do Bolsonaro. Então, assim, se ele taxou o Brasil em forma de retaliação por conta dessa questão do tratamento com o Bolsonaro, agora pode ser que ele taxe de novo e de uma forma mais pesada, uma vez que ele foi condenado, né? Então, assim, ontem mesmo eu estava atento nas notícias para ver se ele ia se pronunciar, se o Marco Rubio ia se pronunciar, né? Então, assim, tiveram pronunciamento dos dois. Do Trump foi bem simples, né? Ele só falou que era algo terrível, mas somente isso. Já o Marco Rubio falou que teria retaliação. Inclusive o Itamaraty respondeu, falando que não aceita ameaça nem nada. E aí fica naquela, né? Eu acho que assim, nesse momento os Estados Unidos está mais preocupado com o cenário deles, né? Uma vez que teve esse atentado, foi bem feio lá com o Charlie Kirk, que é um apoiador do Trump, né? Eles estão em busca lá de quem matou, parece que eles já até encontraram, pelo que eu tinha visto mais cedo. Enfim, aconteceu isso e aí minha cautela é essa, né? Por isso que eu suspendi os aportes, porque assim, eu imaginava que o Bolsonaro seria condenado, então eu imaginava que poderia vir uma retaliação dos Estados Unidos, ainda está em aberto isso, talvez venha, talvez não. Se vier, acho que eu estou preparado para isso. Se não vier, tá tudo bem, não tem problema não. E além disso, né, tem todo o cenário internacional que está acontecendo, né? Então, assim, tem a questão da guerra Ucrânia e Rússia, que ficou naquele oba-oba, todo mundo imaginou que ia acabar depois daquela reunião do Trump e do Putin lá no Alasca, mas, assim, no dia seguinte a Rússia já estava atacando a Ucrânia de novo, né? Então tem essa questão, imaginou-se que ia acabar, não acabou. Inclusive, por conta disso, o Trump está pressionando agora o bloco europeu ali, né, para taxar a Índia também, porque a Índia compra diesel russo, né, o Brasil também compra diesel russo, então os Estados Unidos já taxou a Índia, e ele quer que o bloco europeu também faça isso, né, para tentar de alguma forma barrar, né, fazer essa guerra parar. Então tem isso aí já está rolando há um bom tempo, e assim, eu acho que ainda vai demorar um pouco para acontecer algo, né? A gente não vê algo concreto ali. Aí outra coisa que aconteceu também, que assim, dá uma tensãozinha a mais, né? A questão dos drones russos que estavam sobrevoando a Polônia. Então assim, não era
um, dois drones russos que a Polônia foi lá e abateu, eram vários, né? Então, assim, se é um, dois, você pode falar que foi problema de GPS, se perdeu, alguma coisa assim, mas eram vários. Então, foi abatido, a Polônia convocou a OTAN, o bloco ali do Atlântico, né? É isso? É isso. O bloco ali europeu e os Estados Unidos, ponto. Convocou a OTAN para uma reunião. Foi nisso até que o Trump começou a pressionar para o bloco sancionar também a Índia, né? Por conta dessa questão de compra de petróleo russo, está financiando a guerra. Então, assim, tem tudo isso que está acontecendo, isso acaba dando uma balançada, né? A gente não está vendo essa balançada por conta do seguinte, o corte de juros lá nos Estados Unidos, né? Ainda não começou, mas assim, é muito provável que vai acontecer. Na próxima quarta-feira, se eu não me engano, já tem reunião do Fed, e aí já deve ter um corte de juros, né? Então isso aí acaba dando uma animada nas bolsas todas, né? Então, assim, se a gente pegar uma janela de 2 semanas aí para trás, nossa bolsa brasileira ela subiu muito. E ela subiu muito por conta disso, porque assim, o nosso cenário político interno, nosso cenário fiscal continua a mesma coisa. A questão da guerra continua a mesma coisa. Aí essas questões que estão acontecendo agora, essas tensões aí, Rússia e Polônia, né? O OTAN aconteceu agora, por enquanto ainda não temos nada, né? Mas a animação é mais por conta disso, por conta do corte de juros. Isso aí realmente acaba dando uma animada nas bolsas, principalmente em bolsas de países emergentes como o nosso, né? E aí é o seguinte, diante de tudo isso, né? Que eu estou pensando? Como eu falei para vocês, meus aportes ainda estão suspensos. Eu expliquei o motivo, o porquê, que eu acho que pode vir uma retaliação. Então, assim, se vir essa retaliação, provavelmente as bolsas talvez deem uma corrigida, caiam um pouco, e aí eu aproveito para comprar mais barato, né? Se não acontecer nenhuma retaliação, nada, as bolsas elas vão andar por conta do corte de juros nos Estados Unidos, né? Apesar que o mercado sempre antecipa, então o mercado já está antecipando isso, mas vamos ficar de olho. E aí é o seguinte, teve retaliação, bolsa caiu, vou comprar. E aí como que eu vou comprar? Porque assim, eu fiz um caixa muito bom, né? Estou juntando dinheiro aí desde julho, inclusive os proventos, então estou com um caixa bom. Selic está pagando muito bem, né? Renda fixa está pagando muito bem, então não tenho essa pressa toda de despejar. E aí eu vou avaliar direitinho, quando acontecer alguma coisa, se eu vou comprar tudo de uma vez, se eu vou comprando aos poucos. Aí eu vou pensando mais no momento ali que eu for comprar alguma coisa, né? E aproveitando, falando assim sobre o que eu vou comprar, né, de movimentações, minha última movimentação, só lembrando para vocês, foi ainda em julho, antes de eu suspender os aportes, eu vendi VCJR, eu tô aqui na frente do computador, posso até ver por quanto eu vendi, espera só um minutinho. Cadê? Eu lembro que eu vendi VCJR para comprar TRBL, até gravei um vídeo sobre isso, e comprei também Pátria Logístico, e separei uma grana para o caixa, né? Cadê? Hoje fechou a 77,62, eu vendi ele, deixa eu encontrar aqui. Que eu vendi a R$ 81,48. Vendi a R$ 81,48, então assim, foi um bom negócio, né? Foi um bom movimento. Como falei para vocês, estava vendendo ele por conta que a gente já tinha aquela previsão de inflação mais baixa e até deflação mesmo. Então eu imaginei que ia dar uma caída nos rendimentos, a cota ia cair um pouquinho, então eu vendi e comprei TRBL e Pátria Logístico. Inclusive foi vacilo meu, deveria ter comprado mais TRBL, porque eu comprei a 59 e coisa de uma semana depois ele caiu para 52. E eu deveria ter comprado mais, porque assim, eu estava muito crente que assim, vai vingar, eu acho que vai vingar, né? Ele caiu para 52, eu não comprei, ele voltou de novo para os 59. Ontem saiu um fato relevante falando que ele recebeu 6 milhões aí, eu acho que era do antigo dono do galpão, alguma coisa assim, por conta de tudo que aconteceu, né? Já é alguma coisa a se recuperar, né? Uma vez que ele perdeu uma grana boa. Então eu fiz isso, comprei para Pátria Logístico, ele variou, ele caiu um pouco, voltou, tá no preço, né? Os dois estão no preço e assim, estão subindo.
Então, a última movimentação foi essa. Depois disso, eu ainda comprei um pouco de Bitcoin. Se eu não me engano, tiveram 3 dias seguidos que Bitcoin estava caindo. Aí no terceiro dia caiu bem forte, então eu comprei um pouco, mas não trouxe nada aqui para vocês, que a gente não faz acompanhamento de Bitcoin nem nada, só fundos imobiliários, né? Então foi isso. E depois disso, parei com tudo, né? Então, até estou pensando o seguinte, dependendo como ficar o mercado, se eu ver que o mercado vai dar uma boa animada mesmo, se não vai ter retaliação, acho que o mercado vai andar bem. Então, assim, vou despejar meu caixa e provavelmente vou vender algumas posições que eu tenho em ações para entrar em fundos imobiliários também. Porque corte de juros lá nos Estados Unidos, a partir do ano que vem, provavelmente vão começar a cortar nossos juros aqui também. Então vai dar uma andada às bolsas, principalmente tijolo, porque normalmente quando vai tendo corte de juros, tijolo ganha um pouco mais de força, né? Então, até já pensando em movimentações, né? E agora falando sobre movimentações aqui com vocês, é o seguinte, aconteceu isso, só abrir aqui o arquivo. Aconteceu isso, o que eu vou fazer? Vou direcionar todos os meus aportes, ou pelo menos a grande maioria, para tijolo. Dificilmente eu vou comprar papel, dificilmente. Então talvez eu venda papel aí. Por enquanto, papel CDI eu não vou vender, e por o CDI eu só tenho o KNCR e o CDI da Sparta, então o CDI eu vou manter ele. KNCR ainda eu estou avaliando, mas assim, eu acredito que eu vou manter, pelo menos até o comecinho do ano que vem. Não vou vender por agora, até porque a nossa Selic ela não vai cair assim, ó, de uma hora para outra. Vai demorar um pouco. Então, esses são os 2 únicos que eu tenho puro CDI, então acho que eu vou manter. IPCA, a gente teve uma deflação aí, né? Vou ficar atento como que vai ficar o restante do ano, mas historicamente a inflação vem mais forte no Brasil no primeiro semestre. No segundo semestre é um pouquinho mais fraco. Então, vou ficar de olho aí como que vai ser, dependendo como for. Eu vendo o CNIP, porque eu acho que eu posso comprar ele um pouco mais barato lá na frente. E pensando em tijolo, o que eu estou pensando em aportar? GGRC, para mim está muito bom. GGRC está adquirindo aí alguns galpões, né? Inclusive o VTLT já votou pela proposta, aceitaram a proposta do GGRC. É um ótimo galpão para dentro do GGRC. Sem contar que no último relatório do GGRC, eles informaram que receberam uma proposta por um pacote de imóveis deles, né? Então, assim, ele não falou quais que eram os imóveis, qual que era a proposta, mas, assim, ele está nesse momento de transformação, né? Uma bronca que o mercado tem com o GGRC, o mercado não, algumas pessoas, é que ele tem muito imóvel industrial dentro dele. Então, quem sabe esses imóveis industriais não acabam saindo aí uma boa parte deles nessa venda, né? E aí vai ficar somente com o galpão, o que é muito bom. E a cota dele está ali, ó, parada, até caiu um pouquinho. Então, assim, eu vejo como um ótimo momento. Então, estou avaliando aí a entrada em GGRC. Avaliando não, provavelmente quando eu for fazer aporte, vou fazer aporte em GGRC. Eu ainda não tenho em carteira, né? Um outro fundo que eu gosto, tava acompanhando já há um bom tempo, só que assim, eu meio que fiquei, assim, me deixou descontente, né, desanimado, é o Betal, que é o agrologístico do BTG. Assim, vinha tudo ótimo, assim, zero problemas, né? Uma tese um pouco diferente, igual ele só tem o PLAG, que é antigo Quasar, né? Agora é da Pátria. Só que aí no último relatório ele vai chamar uma assembleia para transformar um fundo em um fiagro. E aí, assim, Fiagro é um pouco mais puxado, o BTG já teve problema com Fiagro, né? Então, assim, pô, me deu uma desanimada quanto a isso. Então, assim, se virar Fiagro mesmo, acho que eu não vou entrar. Mas se não virar Fiagro, se continuar essa pegada que ele é agrologístico, aí provavelmente eu vou entrar nele. E até deu uma... Eu acho que o mercado até bateu nele, precificou ele por conta disso, né? Porque ele estava negociando ali a R$81, 80 e tantos, e caiu para 77, 78, deve estar isso aí. Outro que eu penso também, HSLG, ele vem gerando muito mais do que ele está pagando, né? Ele está pagando aí 67 centavos, ele está gerando 76, isso é o recorrente dele, né? Ele tem uma dívidazinha ali, né? Mas assim, tá ok, tá controlado. Daqui a 2 anos tem uma dívida bullet para pagar, mas tranquilo, não vejo nada como um problema muito grande. Então ele é um que eu avalio também entrar, né? LVBI, para mim ainda está bem descontado. A única questão de LVBI para mim é o seguinte,
eu já tenho HGLG, tenho LVBI e tenho Pátria Logístico. E eu acredito que até o final desse ano vai sair essa incorporação aí, por conta do seguinte, lá atrás já não saiu, acredito eu, porque Pátria Logística e LVBI estavam com uma vacância muito grande e o HGLG não estava. Então, assim, é meio que injusto, né? Você pegar e juntar tudo em um só, sendo que você está jogando dois fundos com uma vacância muito grande para um fundo que quase não tem vacância. Então, assim, só existe benefício para os outros dois. Para quem é cotista de HGLG não tem benefício nenhum. Só que agora com a questão da vacância resolvida nos dois fundos, né? Eu acho que fica mais fácil para isso acontecer. E assim, minha maior posição hoje é HGLG, e aí já vai juntar com LVBI e Pátria Logístico. Então, assim, eu vou ficar muito concentrado nele, né? Então, por isso que eu estou pensando um pouco sobre essa questão de entrar em LVBI, mas somente por conta disso mesmo, né? Aí, assim, pede aporte também em BTLG. BTLG estava aí sendo negociada a 98, 99 reais aí e deu uma esticada. Eu estava vendo aqui, ó. A gente pode até ver. Acho que bateu os 102, 103 reais, voou. BTLG. Ó, 102,75. Se tivesse comprado lá nos 99, ó. BTLG abaixo de 100, ó, é show de bola. Show de bola. Então, assim, BTLG é um também que... Esse aí eu já tenho em carteira, né? Então, pensei em comprar. Mas assim, do que eu não tenho em carteira, são esses três que eu falei de logística, né? GGRC, HSLG e LVBI. Aí além deles, eu falei do Pátria Logístico também, né? O Pátria Logístico não, do Agrologístico lá do BTG, o Betal. E além deles tem mais três que eu tô de olho aí, né? Dois eu já tenho em carteira, que é o XPML. Acho que assim, resolveu muito a questão da alavancagem dele. Então, acho que vale um aportezinho aí, até porque ele ficou um pouquinho para trás, né? Por conta de toda essa questão que vinha rondando ali o fundo, né? Eu parei de aportar nele, então ele ficou um pouquinho para trás. Mas agora com essa questão resolvida, posso voltar a aportar nele. TEP também. TEP que eu até achei que ele ia cair bastante por conta da diminuição do guidance, né? Só que ano que vem, o começo do ano que vem, ele vai pagar porrada. Então, assim, essa cota eu acho que vai andar bem. E, assim, o fundo está redondinho. No último relatório, eles informaram até sobre emissão para fazer a aquisição de novos ativos com pagamento em cotas, que é o que o mercado vem fazendo. Hoje está difícil, né? Você captar dinheiro, recurso. Então, ficou aberta essa possibilidade. Sem contar que dois ativos dele já deixou claro que já estão maduros para venda. Então, para ter essa reciclagem de portfólio, então pode ser que surja alguma coisinha aí, né? Então, TEP eu também estou avaliando, entrar mais um pouco nele. E um fundo que eu não tenho em carteira ainda, que eu estou querendo entrar, é o PMLL, que é o antigo MOL 11, né? Eu não tenho ele em carteira, já estava pensando em entrar nele, né? A única coisa que eu fiz foi dar uma segurada, porque assim, como passou para o Pátria, né, e a equipe da Genial não foi junto, apesar que eu não gosto da equipe da Genial, que estava gerindo ele, mas assim, a equipe não foi junto, e o Pátria, ele não tem nenhum fundo de shopping, né, então assim, ele não tem essa expertise. O HGBS, ele era da Credit Suisse, né, depois o gestor lá saiu, o fundo AED, e levou o fundo com ele, né. E depois disso, assim, a Credit Suisse não teve nenhum fundo de shopping, a VBI também não tinha nenhum fundo de shopping, então assim, toda a equipe que está lá no Pátria hoje, até onde eu saiba, nenhum tem esse conhecimento de shopping. Então eu fiquei meio assim, tipo, vamos esperar, vamos dar um tempinho aí e tal. Só que eu já estou pensando em entrar nele, mas não mais por conta do seguinte, eu tenho o VISC também na minha carteira, é bem polêmico, porque assim, muitas pessoas não gostam do VISC, eu gosto até. Mas essa última movimentação da compra do Paralela alavancou muito ele. Então a questão do caixa dele, que estava tranquilo aí até 2030, o caixa dele vai acabar em 2027. Ainda é tranquilo, tem um bom tempo até lá, né? Mas assim, eu não achei uma aquisição tão boa, visto ainda que é um shopping Paralela. Se fosse algum shopping muito premium, aí você falava assim, não, bacana, tal, vale a pena. Mas não é, e assim, comprometeu muito do caixa dele, então eu não gostei. Aí tô até querendo diminuir posição nele, que minha posição em VISC é grande, para entrar no PMLL, né? Então seria mais uma movimentação de entrar no PMLL por conta disso, por conta dessa escorregada aí do VISC, né?
Mas assim, estou avaliando, até lá pode surgir muitas oportunidades aí, né? Tô de olho, sempre tô de olho. E acho que é isso, galera. O vídeo já tá com 20 minutos, foi mal, não queria tomar muito tempo de vocês, mas assim, só queria explicar o que eu tô vendo, né, de cenário, tudo, o que pode acontecer, os aportes ainda suspensos, quando voltar os aportes, quando eu voltar com os aportes, provavelmente eu vou entrar nisso que eu falei, talvez um ou outro a mais, né, mas isso aí é o que eu tenho mais meio que certeza, né. Eu acho que é isso, pessoal, acho que é isso. Então, fala aí vocês, o que vocês estão achando, vocês têm alguma visão diferente? Deixa aí nos comentários, comenta aqui também, eu gosto de saber o que o pessoal está achando. Eu acho bem bacana quando a gente faz um vídeo enfim, explica muita coisa e alguém vai lá embaixo e comenta alguma coisa, uma visão um pouco diferente do que você está tendo, que assim, essa discussão ali, essa troca de ideias agrega bastante, agrega tanto para o meu lado quanto para o lado de vocês. Então assim, comentem aqui, falem o que vocês estão achando, se vocês estão em linha mais ou menos com o que eu estou pensando, se não, se vocês já estão aportando, estão aproveitando por conta dessa queda de juros, a bolsa talvez suba, enfim, vai deixando aqui. E só mais um recadinho também, galera. Essa semana aí eu bombardeei de vídeo, né? Começo do mês é complicado, vem muito relatório de fundo, né? A gente faz o acompanhamento mensal de mais de 50 fundos e aí tiveram muitos fatos relevantes também. Então, assim, a ideia é postar somente 2 vídeos de segunda a sexta, e aí no final de semana, que tá todo mundo em casa, ter pelo menos 3 vídeos. Só que essa semana eu peguei, já soltei tudo logo de uma vez, né? Esses 3 vídeos, ainda tem bastante relatório para soltar. Mas eu quero finalizar logo isso, porque eu quero continuar com aquela pegada de sempre trazer um fundo novo. Então já falamos aqui do House, já falamos do Apto, já falamos do Cirela Capital, falamos de mais algum outro também, eu não lembro. Mas enfim, eu quero falar sobre o Game 11, que eu acho muito bom, WHGR, tá mandando muito bem. A galera deixou comentário pedindo TJKB, que muitas pessoas já me pediram para gravar sobre o TJKB. Enfim, tem vários fundos aqui que eu estou pegando, estou deixando aqui separado para a gente fazer uma análise completa, né, e trazer aqui para vocês. Às vezes são uns fundos que não são tão acompanhados no mercado e isso faz uma diferença, né? Então, é esse recadinho, galera. De resto, é isso. Não vou tomar mais tempo de vocês aqui, não. Então, eu já falei aqui. Se vocês tiverem uma visão bem parecida com a minha ou até diferente, comentem aqui. Quero saber mais ou menos o que vocês estão fazendo. Se tiver indicação de algum fundo para a gente fazer uma análise um pouco mais detalhada, deixa aqui também. E é isso, galera. Pedir o like de vocês aí, tá? Pedir para compartilhar, manda para os amigos aí. Segue lá no Instagram também, @filhaquestão. Lá tá meio parado, mas quero começar a mexer um pouco mais. Também quero abrir um grupo no Telegram. Na verdade, já abri, só que assim, tá totalmente parado, né? Não tô divulgando nada, mas quero fazer isso até pra gente ter essa troca de ideias um pouco mais próxima ali no grupo, né? E é isso, galera. Valeu, abraço, boa sexta pra todo mundo aí. E tamo junto, valeu!